Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Estamos caminhando para o final de mais um ano. Novembro e dezembro chegam trazendo muita agitação, muito corre-corre. Os dias temos a impressão que ficam mais curtos, as agendas se enchem de compromissos, fechamento de balanços anuais, sejam eles contábeis ou sociais. Todos parecem muito apressados, como se estivessem atrasados para algum compromisso. Afinal, as festas de fim de ano se aproximam. Há presentes a comprar, a casa a ser preparada para receber parentes e amigos, o comércio se agita com a possibilidade de um faturamento maior e isso tudo vai transformando o cenário da cidade, vai transformando a cidade. Luzes coloridas, pisca-piscas de vários modelos, cordões de lâmpadas volteando as árvores, os carros de som com propagandas quebrando o silêncio. Tudo isso causado pelo garimpo da felicidade, mais valiosa que qualquer pedra preciosa. Realmente, nada é mais importante do que a felicidade para o ser humano. Nós todos queremos ser felizes. Então, as pessoas ficam como que garimpando, procurando, perscrutando as coisas atrás da felicidade. E em meio a toda essa urgência, em meio a toda essa pressa, quase que imperceptivelmente, a igreja, em seu ciclo litúrgico, inicia mais um ano litúrgico. É a chegada do Advento. Advento é uma palavra que significa exatamente isso, chegada. Nós estamos esperando a chegada do Natal. É o tempo que antecede o Natal, 4 semanas antes do Natal. Para o cristão é um tempo de alegria e de expectativa pela celebração do nascimento de Jesus Cristo. Não é mais um aniversário de Jesus Cristo. Às vezes nós vemos as propagandas, nós vemos frases desse tipo: lembre-se do aniversariante. Não é aniversário de Jesus, é o Natal de Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que num determinado tempo, conforme a vontade de Deus Pai, conforme lhe aprouve, ele foi encarnado, ele se encarnou no ventre de Nossa Senhora, no ventre de Maria, e em tudo semelhante ao homem, menos ao pecado, viveu no meio de nós por um período para completar a revelação de Deus. Jesus Cristo é a plenitude da revelação. Então não é um aniversário de Jesus, isso aí são frases que nós vemos no comércio com o intuito de alavancar vendas. Então, é um tempo sim de esperança, é um tempo de expectativa pela chegada do Natal, mas também é um tempo de vigília e de interiorização. É um tempo de aquietarmos o coração. Esse é o sentido do Advento, avivar nos fiéis a espera do Senhor. Nestas 4 semanas que se vive o tempo do Advento, que antecedem ao Natal, a liturgia do Advento nos conclama a reviver alguns valores essenciais ao cristão, como a esperança, a pobreza e a conversão. Sempre é tempo de conversão. O Salvador virá. Essa é a expectativa.
não deve ser apenas desse tempo, mas sim de todas as horas de nossas vidas. O momento esperado, a parousia, a nova vinda do Senhor. Por isso, clamamos como lemos lá no livro do Apocalipse, no final do livro do Apocalipse, o Maranatá, vem Senhor, ou Maranatá, o Senhor vem, palavras semelhantes. Nessa expectativa, o cristão procura se desvencilhar de todas as coisas que o prendem, como o pecado, as fraquezas, as misérias. Então, este é verdadeiramente um tempo especialmente propício à conversão, ao silêncio interior. Apesar das tribulações, nós mantemos os nossos olhos fixos no horizonte. Preparamos então o caminho do Senhor. Este é algo que nós temos que ter no coração. Preparamos o caminho do Senhor e o fazemos com as nossas próprias vidas, com uma nova disposição para a oração. Mas o que é oração? Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz que para ela a oração é um impulso do coração, é um simples olhar para o céu, um grito de reconhecimento e amor no meio de toda a provação ou no meio da alegria. Quando oramos no silêncio de quatro paredes, devemos pedir ao Senhor que a verdade fale dentro do nosso coração, sem estardalhaço, sem o barulho das palavras. Porém, uma vez que as palavras existem e são necessárias, que sejam então da mais alta expressão do nosso pensamento. É isso que lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Assim, Jesus nos ensina como deve ser a oração, sem multiplicar palavras desnecessariamente. Encontremos-nos com Ele. Assim, em meio a toda essa agitação de fim de ano, cabe a nós cristãos lembrarmos-nos de que estamos no tempo do advento. Não são árvores enfeitadas, iluminação feérica, trenós e renas que poderão nos afastar do objetivo. A centralidade está e sempre deve estar no Messias, o Deus conosco, o Salvador, profetizado por Isaías mais de 700 anos antes de sua própria vinda. Então, Zacarias, Isabel, João Batista, José e Maria preparam o nosso coração nas liturgias desse tempo. Contudo, é fundamental que não percamos o foco, que não nos desviemos do caminho. E o caminho, esse caminho que trilhamos, esse caminho que queremos trilhar, ele é construído na oração. Esta é a grande verdade que nós não podemos perder de mente, não podemos perder o foco. É a oração, é na oração que nós encontramos o caminho para que nós nos fixemos nesse tempo do advento. Paremos um minutinho para um breve intervalo, voltamos já já. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. E depois desse breve intervalo, retornamos, lembrando como paramos antes do break, como paramos antes do intervalo, dizendo, refletindo que a oração é, sem dúvida, o caminho por excelência que nós devemos trilhar nesse tempo do Advento. No Antigo Testamento, nós lemos lá em Êxodo 20, capítulo 19, que o povo da primeira aliança, os nossos primeiros pais, diante dos trovões e chamas e vozes e trombetas, eles tiveram medo e disseram a Moisés: fala-nos, Moisés, fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale diretamente o Deus, para que nós não morramos. Era um medo tremendo que os israelitas tinham da voz de Deus, aquele momento grandioso que nós encontramos lá em Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos. Moisés, então, por causa desse pedido do povo, ele se torna o interlocutor, porque o povo tinha então pavor da voz de Deus. Mas passam-se os anos e Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio ao mundo nascido de uma virgem para completar a obra da revelação do Pai. E nos ensinou a chamar Deus de Pai, Abá, Pai, quer dizer, papai, paizinho. Sem medo, então, nós podemos clamar como Samuel: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Deus quer falar em nosso coração. Os profetas podem proferir as palavras, mas não conseguem dar o espírito. Podem falar com elegância, como nos diz o livro Imitação de Cristo. Podem falar com elegância, mas se a voz do Senhor se calar, nenhum deles poderá inflamar o nosso coração. Quem inflama, quem aquece a nossa alma, o nosso coração, é a própria voz de Deus, é o Espírito Santo falando em nós, nos nossos corações. Porque se as palavras bonitas, as palavras eloquentes que nós encontramos na Bíblia, elas sozinhas convertessem as pessoas, nós não teríamos ninguém que não acreditasse em Deus, ninguém que não o sentisse no coração, como nós sentimos quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Pensamos então que o próprio Jesus nos explique o sentido daquilo que lemos nos profetas. Eles nos mostram o caminho, os profetas apontam os caminhos, sim,
mas é Deus quem nos dá forças para segui-lo. Os bons homens e mulheres clamam com palavras, mas é Deus quem nos dá a inteligência de ouvir. Falai, Senhor, pois que o vosso servo escuta, porque tu tens palavras de vida eterna. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, porque tu tens palavras de vida eterna. Mas, para que possamos escutar a voz de Deus, é preciso silenciar o pensamento, é preciso acalmar o coração. Isso só se dá na oração. Então, mesmo em meio ao barulho que se faz nesta época do ano, falávamos no início das coisas que acontecem à nossa volta nesse final de ano, de todos os anos, época de final de novembro, dezembro, já começam as cantigas de Natal, já começam os jingles, as propagandas nas rádios e televisões. Mesmo que haja tudo isso tentando nos distrair em meio então a todo esse barulho em que se alternam as comemorações, as mais diversos tipos de comemorações, brindes, trocas de presentes, de amigo oculto e outras festividades, busquemos, internauta, busquemos um tempo e um local de refúgio para estarmos a sós com Jesus. O tempo nós o encontramos. Lembro de uma história de um soldado aquartelado num quartel. Todos os dias, na hora da folga, ele saía da caserna e ia até uma igreja próxima. Parava em pé, em posição de guarda, e permanecia durante 1 hora diante do sacrário. Quando o padre daquela igreja se deu conta disso que acontecia, dessa rotina do soldado, ele esperou um dia à porta da igreja para conversar com ele. E lhe perguntou por que ele fazia aquilo. E o soldado respondeu ao padre. Todos os dias, ele disse, que ele tinha os serviços do quartel e realizar a guarda era, por turnos, era um dos seus serviços. Por isso, disse ele então, dar o plantão é uma rotina à qual estou acostumado. Se faço isso para proteger uma simples edificação, com muito maior satisfação, dou meu plantão diante do meu Senhor, o Senhor dos Exércitos. E ele continua, não tenho muita instrução e não sei bem o que dizer a ele nesta hora que paro em pé diante do sacrário. Mas eu permaneço aqui e escuto o que ele diz em meu coração. É uma pequena história, mas é uma pequena história que nos ensina muito. Dizemos que não temos tempo, contudo, tempo é uma questão de preferência, gostemos ou não. Encontramos tempo para aquelas coisas que preferimos. Não encontramos tempo quando é algo que talvez nos implique uma ação diferente daquela que nós estamos acostumados. Agora, uma vez determinado esse tempo, vamos ao local. Quanto ao local que escolhermos para esse tempo de oração, bom seria que ele fosse sempre o mesmo. Bom seria que ele fosse sempre o mesmo, porque quando nós nos habituamos ao lugar onde nós nos quedamos em oração, nós não distraímos o nosso olhar olhando as novidades que tem no entorno. Nossos olhos como que procuram coisas novas. Se o ambiente onde nós estamos é sempre o mesmo, são todos os lugares que nós já estamos habituados a olhar, então com maior facilidade nós desligamos o nosso olhar, nós desligamos a nossa visão e nos fixamos naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos orando. Então, bom seria que o local fosse sempre o mesmo.
As igrejas permanecem abertas muitas horas do dia e nelas nós temos a atmosfera propícia e o isolamento silencioso de que precisamos para a oração. Mas tudo bem se for em outro local, tudo bem. Importante é que tenhamos em mente que o recolher-se entre quatro paredes, como nos fala o Evangelho, o ato de recolher-se entre quatro paredes refere-se à interiorização, onde se evitem então as distrações. E vamos terminando esse nosso programa de hoje, às portas do Advento, com alguns versículos do capítulo 5 da carta de São Tiago. São Tiago nos diz: alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Quantas vezes, internauta, nós já escutamos alguém dizer: quem canta, seus males espanta. Ou também, quem canta, reza 2 vezes. A música mexe diferentemente com as emoções do ser humano. É uma forma de oração, de diálogo com o Senhor. Voltando a São Tiago, a oração do justo tem grande eficácia. Estejamos então atentos a esse momento poderoso de oração que podemos ter ao longo desse período do Advento, dessas 4 semanas que antecedem o Natal, para que quando o Natal chegar, nós estejamos realmente preparados para aquele momento. Dizia lá, quando falava de João Batista, Zacarias, Isabel, José, Maria, evidentemente, que são as pessoas que nos ajudam a preparar o Natal, preparar o caminho do Senhor. Não nos preocupemos tanto em preparar o caminho do Senhor com ostentação, com presentes, com festas, com luzes. Preparar o caminho do Senhor significa preparar o caminho do Senhor dentro do nosso coração. É o meu coração que precisa estar preparado para que nesse tempo do Advento, para poder celebrar mais dignamente o Santo Natal. Que nós possamos, então, estar atentos e rezar, como nos falou o livro do Apocalipse: vem, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.